Olá, pessoas, tudo bem? Você sabe o que significa um júnior, um pleno e um sênior? E quem sabe, um estagiário no mercado de desenvolvimento de software? Se você tem essa dúvida, fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório. Esse é o canal Computação Crítica e quase todo dia eu tenho um vídeo aqui, seja um cafezinho ou seja um vídeo mais longo, onde eu explico tudo com roteiro, né? Nos cafezinhos assim, roteiro, né? E hoje eu quero te falar sobre o mercado de trabalho em computação, né? Eu quero te mostrar aqui o que significa ser estagiário, júnior, pleno ou sênior no mercado de computação, né? Então, para começar, eu quero falar para vocês sobre a zona de influência, né? Assim, e quando a gente olha para esses cargos, muitas vezes a gente está falando de zonas de influência da pessoa dentro de uma organização ou, quem sabe, no mercado de trabalho, né? Eu defini aqui, eu poderia classificar em outras, né, em mais zonas de influência, né, mas eu defini aqui uma, duas, três, quatro, cinco, cinco zonas de influência que são muito bem demarcadas, né, assim, eu tenho a funcionalidade de implementação, eu tenho o time, né, o time que eu estou trabalhando, o departamento que eu estou envolvido, contratado, né, a empresa pela qual eu trabalho e o mercado, a fatia de mercado ou o nicho de mercado em que a minha empresa atua, né? Então, assim, eu como desenvolvedor, eu como profissional, eu posso ter uma atuação que vai atuar nessas zonas de influência aqui. E muitas vezes ela define o nível de senioridade que eu tenho, né? Então, para começar a gente falar desses tipos de contratação, esses níveis de empregabilidade, né? Ou esses níveis de senioridade, como a gente pode falar, né? Eu tenho que ter uma discussão bem rápida aqui sobre os tipos de contratação, né? Existem dois tipos de contratação, o CLT e o PJ, né? Eu já quero dizer assim que tudo que a gente vai falar aqui, ela só tem importância se você é CLT. E eu vou te explicar por quê rapidinho aqui, né? Para a gente entender um pouco da diferença entre CLT e PJ, né? Isso são diferenças da forma de contratação que a empresa vai ter com os seus funcionários, né? Ou, na verdade, com, assim, um deles é funcionário, né? Quem é funcionário é só o CLT. O PJ, ele não é funcionário. Ele não é funcionário da empresa. Por mais que a empresa diga que ele é funcionário, colaborador, não, ele não é. Legalmente, ele não é. O que ele é? Ele é um prestador de serviço. E como prestador de serviço, a empresa não tem obrigações legais para com ele e nem fidelidade contratual. O que isso que significa? Significa que na hora que ela quiser, olha, quero acabar com esse contrato aqui, tudo bem, acabou, né? É a parte dela, né? Por quê? Porque são duas empresas que prestam serviços. Isso também implica no contrário, né? Significa que se você é PJ, você pode prestar serviço para diversas empresas, porque você não tem fidelidade contratual também. Você é uma consultoria que pode prestar serviço para mais de uma empresa. Você não pode ter o quê? Você não tem subordinação, né? E o seu controle é dado ao tipo de serviço que você prestou. Então, se eu estou prestando serviço para a empresa X, eu também posso prestar serviço para a empresa Y, né? Se a empresa te obriga a cumprir um determinado conjunto de horas, talvez ela esteja tentando forçar um tipo de contratação CLT, e aí eu recomendo você procurar um advogado, né? Porque isso aí é uma fraude trabalhista, né? Se a empresa te contrata ali com uma fidelidade contratual, obrigando que você só trabalhe para ela, né? Uma subordinação, dizendo assim, olha, você está subordinado a determinada pessoa e você deve cumprir horas e atividades com a nossa empresa, isso aí é um regime CLT e talvez você esteja envolvido numa fraude trabalhista, né? Então, vá procurar um advogado, né? Então, o que caracteriza o regime CLT, né? Regime CLT é um contrato de trabalho. Observa aqui, aqui é um contrato de trabalho e aqui é um contrato de prestação de serviços. Então, são tipos de contrato, são naturezas de contrato diferentes, né? Quando eu tenho um contrato de trabalho, a empresa ela é obrigada a me fornecer o material para que eu possa efetuar meu trabalho. Então, por exemplo, esse notebook que eu tenho, ele é meu. Esse notebook que eu estou usando aqui, ele é meu. Porém, quando eu efetuar o meu trabalho na empresa, eu uso o notebook da empresa e ela é obrigada a me fornecer um notebook e qualquer material que eu preciso para desempenhar o meu trabalho. Por que isso? Porque no contrato CLT, você vende a sua força de trabalho. A empresa contrata a sua força
de trabalho e você vende a sua força de trabalho. Então você está ali trabalhando para uma empresa. Entendeu muito bem isso? Então, a primeira dica que eu te dou quando você for para uma entrevista de emprego e você for para uma entrevista de um contrato CLT, é você fazer a pergunta assim: como é o plano de carreira dessa empresa? Porque assim, normalmente as empresas têm plano de carreira. Ela vai dizer ali assim: olha, você vai entrar como júnior, dependendo ali se você cumprir um ou dois ou três ali pré-requisitos, você vai virar pleno, quiçá sênior, né? É também importante entender que esses cargos aqui, eles variam de empresa para empresa, né? Assim, muitas vezes quem é júnior numa empresa pode ser sênior numa outra empresa. Muitas vezes o sênior em uma empresa é júnior em outra empresa. O pleno em outra empresa é júnior. O sênior numa empresa muitas vezes é pleno. Então não fique constrangido ali se você for sênior em uma outra empresa de querer te contratar como pleno. Só fica constrangido se ela pagar menos, né? Aí você fica constrangido. De falar assim, opa, peraí. Eu não vou receber menos, né? Nunca mude de um contrato de trabalho para outro por promessas futuras. Se a empresa quer te contratar, ela tem que dar uma proposta melhor, né? Não vá para uma proposta pior sem que ela esteja no papel, especificada no papel, né? Muito cuidado com isso, porque tem todo tipo de empresa no mercado de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu estou falando aqui de desenvolvedor para desenvolvedor, e não estou falando aqui eu não estou falando em nome de empresa nenhuma, tá? Então, muito cuidado com os contratos de trabalho, né? Só vá para uma empresa desde que, assim, ela seja mais você tenha mais benefícios para você, né? Então, vamos começar a entender o primeiro estagiário, né? Quem que é o estagiário? O que que o estagiário faz, né? E aí, assim, eu já vou quebrar suas expectativas aqui, porque eu falei CLT e PJ, né? E o estagiário não é nada disso, né? Um estagiário é um outro contrato de trabalho, né? Eu até botei aqui, ó. O estagiário, ele é regido pela lei do estágio, né? E eu conheço muito bem a lei do estágio, que ela foi aprovada no dia que eu fui contratado. Então eu posso saber que eu virei júnior na primeira empresa que eu trabalhei exatamente no dia que essa lei entrou em vigor. O motivo não vou falar aqui, mas se você ler essa fonte, você vai saber o motivo, né? E o que a lei do estágio define, né? Define que uma relação de estágio, ela é uma relação de aprendizado. Você está lá para aprender. Ou seja, o seu nível de influência dentro da empresa, ela é bem limitado. Observa que eu botei aqui o funcionalidade com uma coisinha bem mais clara aqui do que a coisinha que estava aqui quando eu falei dos níveis de influência, ó. Ela tá uma coisinha bem mais clara, porque o seu nível de influência é basicamente assim, ó, cara, você vai receber um conjunto de atividades, ó, e você vai ter que desenvolver essas atividades, né? E você tem que ficar mais interessado em aprender, né? E o que eu digo que você vai ter que aprender? Eu te dei até umas dicas aqui, né? Tente entender ali como a empresa funciona, né? Eu imagino que se você é um estagiário, você é uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ou pelo menos está entrando no mercado de trabalho com essas novas responsabilidades, como um engenheiro de software, como desenvolvedor, como cientista da computação, ou algum curso desse correlato, né? Então você tem que estar muito interessado em saber como a empresa funciona, como é que é o processo de desenvolvimento de software dentro dessa empresa, qual o nicho da empresa dentro do mercado de trabalho. Assim, pensa assim que toda empresa ela tem um nicho específico, né? A gente, como desenvolvedor, é muito viciado em ver as empresas que têm o consumidor final ali, essas empresas que têm um site, aí você entra lá, se cadastra e vê o consumidor final, né? Mas existem uma série de empresas que estão atuando ali dentro do mercado, de diversos mercados, né? Eu mesmo já trabalhei em consultoria, já trabalhei em empresa que fornecia tecnologia para outras empresas, já trabalhei em empresas que vendia dispositivos de IoT industrial para outras empresas, e hoje eu trabalho em empresa de telecom, que não são as empresas mais comuns aí que a gente vê no dia a dia, né? Essas startups da vida aí que tentam se integrar aí como fintechs ou como que tentam vender serviços na web, né? A gente, como desenvolvedor, a gente vê muito trabalho desse pessoal que está aí fazendo serviços web. Por quê? Porque são pessoas mais expostas, onde a influência da empresa depende da visibilidade dela para o consumidor final.
tem empresas que a influência dela não depende do consumidor final. Então ela não vai estar preocupada aí que seus desenvolvedores estejam cientes aí do mercado, que dê palestra. Não, para ela assim, cara, se você ficar de boa ali no canto, tá tudo bem, né? A empresa vai viver ali de ir em eventos, né? Eventos voltados para a área de telecom, de IoT, e ela não vai estar muito preocupada ali com o consumidor final. Então a gente acaba não vendo essas empresas, né? É muito importante que você tenha em mente que você está aprendendo e a empresa tem como recompensa o seu trabalho ali. Você está aprendendo. O objetivo primordial de um estagiário é aprender. E isso tem implicações legais, inclusive, né? A lei do estágio ali define que você vai ter horas flexíveis, você vai trabalhar no máximo 6 horas por dia, a empresa não vai poder contratar você mais do que 6 horas por dia, vai ter que estar férias, obviamente, né? Pagar direitinho ali, tem uma. Eu não sei se a lei define um rendimento mínimo, né? Mas antigamente não tinha nada disso. Assim, na época que eu trabalhei não tinha nada disso. Você trabalhava 8 horas, até mais, porque ela não era uma relação de trabalho. Assim, você basicamente estava trabalhando de graça ali para a empresa e a empresa podia fazer o que quisesse com você, né? Você não estava ali dentro do mercado de trabalho, né? E você pode ter horários flexíveis também, porque o importante é que você esteja cursando uma faculdade. Isso é muito importante. Muitas vezes, né, você está fazendo um estágio, você vai ter que fazer um relatório de estágio, vai ter que apresentar para algum professor, esse professor vai ter que aprovar ou não aprovar o seu relatório de estágio, né? É importante você ter ciência disso, é importante você ter ciência que você tem que aprender ali. O estágio ele não pode impactar na sua vida acadêmica, ali, na sua faculdade, no seu curso técnico, né? Ele tem que ser um paralelo ali, ele tem que ajudar você a aprender. Você está aprendendo como funciona o mercado de trabalho, né? É por isso outra coisa muito importante também de um estágio, né? No estágio, você não tem fidelidade com a empresa, você pode sair na hora que você quiser, né? E a outra coisa que você tem que estar preocupado é assim, tipo, saber, quero mesmo trabalhar neste mercado? Por que isso é muito importante? Porque a partir do momento que você inicia no mercado de trabalho como júnior, muitas vezes você vai ficar naquele nicho. Se você iniciou numa fintech, é bem provável que você, depois, no segundo emprego, seja contratado por um outro fintech. Se você começar ali com desenvolvimento Java, é bem provável que você continue com desenvolvimento Java. Não estou dizendo que não possa ocorrer migração de carreira. Pode. Eu mesmo fiz migração de carreira. Só que é complicado, né? Você acaba tendo um reset ali você tem que reaprender muita coisa, né? Eu mesmo, a minha atual empresa Telecom, eu trabalhava na antiga IoT industrial e antes eu trabalhava em consultoria. Eu fiz migrações de carreira e isso implica em aprendizado. Você, do nada, você tem que se virar ali como um outro tipo de profissional. Então, muito cuidado. Se você acha que, poxa, eu não tô gostando desse mercado, cara, larga o estágio e vai procurar outro. Existem outros tipos de estágio. Obviamente, assim, você vai procurar outro, depois você larga, depois que achar, né? Existem outros tipos de estágio. Vai tentar outro estágio, vai experimentar, né? Estágio é o momento que você pode experimentar. Então, assim, aproveite para experimentar os diversos contratos de estágio, né? Os diversos mercados ali que você pode atuar, né? Quando é que eu saio de estagiário e viro júnior, né? Quando é que eu viro júnior? Primeiro, quando você decide, ó, quero trabalhar nesse mercado e gostei dessa empresa. Obviamente, se a empresa te oferecer uma proposta de emprego, né? O que muitas vezes demora ali, as empresas esperam que você se forme, né? Ou elas esperam, tipo, não, eu quero que esse cara trabalhe 8 horas, então eu vou fazer uma proposta para ele aqui, uma proposta que você não pode recusar, que nem diria o Vitor Corleone, né? Meu xará. E aí você vira um júnior, né? E o que acontece quando você vira um júnior? Quando você vira um júnior, você está formalmente trabalhando para a empresa. Então agora você vai ser um CLT da vida. Ah, não, mas eu sou PJ e sou júnior. Então, muito cuidado aí, cara. É aquilo que eu te falei, muito cuidado para ver. Porque assim, o PJ, eu não sei se as empresas têm uma relação de júnior semi-pleno, porque o PJ ela não tem fidelidade. Então você não vai ter uma evolução de. A empresa não tem a obrigação de ter uma evolução de carreira. Então, assim, eu estou falando aqui muito do contexto de CLT, né? Então, ali, o júnior, ele vai ter uma visibilidade pequena dentro do time, né? E uma visibilidade alta dentro da funcionalidade. Ele vai implementar as funcionalidades, né? Obviamente que sobre a supervisão de um pleno e de um sênior, né? Uma coisa muito importante ali do júnior, né? O júnior, ele ainda está com a obrigação de. Não obrigação, né? Mas o que se espera de um júnior? Espera-se que ele aprenda, não se espera que ele seja um expert em alguma coisa, né?
ele não é expert, ele não tá ali para ensinar coisa nenhuma, ele é só uma pessoa que tá ali para aprender. Então, o que que ele deve ser interessado ali, né? Ele deve estar se interessando, cara, quais são as tecnologias usadas nessa empresa, né? Será que eu posso aprender mais delas? Será que eu posso fazer um curso para me especializar nelas, né? Muitas vezes as universidades elas não fornecem curso que não se especializem dentro das tecnologias usadas no mercado. Isso é normal, galera. Não culpe as universidades. É normal que a universidade vai ensinar ali conceitos que vão para você por anos e anos e anos. E muitas vezes a universidade oferece uma tecnologia ali muito básica, muito simples, aquela tecnologia acaba ficando ultrapassada e você perdeu tempo ali, né? Por isso, a universidade ela tenta ensinar conceitos mais abstratos, conceitos que vão te dar criticidade por muitos anos para entender as tecnologias, entender o avanço tecnológico, né? Então, quando você for júnior, você tem que olhar assim, cara, quais são as tecnologias usadas? Será que eu consigo me especializar nelas? Será que eu consigo aprender mais sobre elas, né? Outra coisa que você tem que se preocupar, cara, como é que eu consigo desenvolver as minhas atividades, né? Ah, como é que eu consigo me encaixar dentro desse processo de desenvolvimento? Ó, tem reunião ali de planning a cada 15 dias, toda segunda-feira. Então, beleza. O que que significa o planning? O que que é o planning? O que que é isso aí, né? Aí você vai entender ali o que que é o agile, né? Ou o que que é o processo que a empresa está usando. Você vai ter que entender aquele mundo novo ali, né? No estagiário, muitas vezes você acaba não entendendo isso, você está interessado em outras coisas, né? Mas aqui você vai ter que entender, cara, como é que essa empresa funciona, como é que eu consigo me encaixar dentro dela, né? E aí, assim, como é que as coisas acontecem, cara? Como é que, tipo, da onde vem, quem eu posso consultar para saber tal coisa? E aí você pode perguntar, galera. O júnior é esperado que ele pergunte, cara. Não se acha que você foi contratado por ser o maioral de Java, não, não. Você até podia ser na faculdade, né? Mas aqui dentro da empresa, tipo, você é o newbie ali, você é o bebezinho ali, cara. Você é o júnior, olha o nome, é o júnior. Ninguém está esperando que você desenvolva uma atividade sozinho, sem ajuda. Então pergunte, né? Obviamente que se você perceber que a sua empresa não tem muito espaço para fazer pergunta e que eles esperam que você seja ali um super experiente naquelas tecnologias, ali você vai ter o quê? Vai ter que se virar, né? E aí qual que é a dica que eu te dou? Se associe à comunidade de desenvolvimento, né? Vê quem é os desenvolvedores Java, vá perguntar com muito cuidado para não expor segredos de negócio. Nunca compartilhe código da sua empresa. Nunca, nem print, não compartilhe nem print. Você está no computador da empresa, não tira um print nele e compartilha, a não ser que você tenha muito cuidado com o que está sendo exposto ali, tá? As empresas sempre, algumas empresas vistoriam isso, tem software que vão ali fazer coleta de métricas, de print das telas, para ver onde você está navegando e o que você está expondo. Por quê? Existem muitos problemas de espionagem industrial e você tem que ter muito cuidado com isso, né? Então você está interessado em saber como é que as coisas acontecem, né? Então, então assim, isso é o que o Júnior não é esperado muita coisa do Júnior. Você tem que ter noção em relação a isso, né? E com o Júnior também você tem um supervisor, um gerente, né? É muito interessante você ter ideia de quem que é seu gerente, né? Se você quer saber um pouco mais de gerente, aqui na descrição vai ter um vídeo de um cafezinho que eu só vou falar do papel do gerente sobre dadas essas funções, né? Porque a gente tem diversas funções aqui e o gerente tem que estar ali ciente, né? E como no Júnior, você tem que sempre estar alinhado com o seu gerente, perguntar para ele, cara, o que você espera de mim? Aliás, não só no Júnior, né? Em todos eles. Você tem que estar sempre conversando com o seu gerente, saber para quem você reporta, como ele te avalia e por quais requisitos ele te avalia. Lembra que eu falei ali que é importante você perguntar qual que é o plano de carreira da empresa? É sempre toda vez que você... É sempre bom, toda vez que você mudou de posição, você perguntar assim, beleza, agora que eu estou aqui, posição em projeto, tá? Você é um projeto gerente, mudou de alguma coisa? Pergunta ali para a pessoa que está sobre você. Beleza, agora que eu estou nisso, sobre o que eu vou ser avaliado? Quais vão ser as minhas responsabilidades? É sempre bom não ter dúvida em relação a isso. Por quê? Imagina que depois você ficou ali 6 anos na mesma empresa, e aí você vai pedir uma avaliação e a pessoa te avalia por requisitos que você nem imaginava que você estava sendo avaliado. Aí você fala assim, opa, peraí. Eu não tava ciente disso, né? Só que já passou muito tempo, né? Eu sei disso, eu já vivi isso na vida, né? Então, você tem que ter muito cuidado, tem que ter ciência de tudo, né?
Assim, eu mesmo já passei alguns anos em empresas onde eu era avaliado, obviamente quando eu era um júnior, né, quando eu era muito novo ali, onde eu não era ciente do que estava acontecendo, né? Eu não tinha essa maturidade de perguntar sobre quem eu estou avaliado, sobre o que eu sou avaliado e por quem eu sou avaliado. Sempre tem isso em mente. Pergunte isso, né? E quando é que eu viro pleno, né? Quando eu viro pleno é quando eu consigo desempenhar as minhas atividades sem supervisão, né? O que caracteriza o pleno, e o nome já diz isso, né? Aliás, aqui eu botei exatamente igual um ao outro, né? E tá um pouquinho diferente. Ah, não, não. Na verdade, aqui a funcionalidade tá um pouquinho menos amarelinha, que não tá aparecendo, né? Aqui, ó. Na verdade, deixa eu mudar aqui, ó. Opa, peraí. Aqui deveria ser assim. Por algum motivo, e aqui deveria ser assim. Você tem pouco impacto na funcionalidade, né? E agora aqui você tem muito. Você, como pleno, tem muito impacto na funcionalidade e algum impacto no time, né? E o que é o pleno? O pleno é aquela pessoa que consegue plenamente desenvolver as suas atividades sem ajuda. Então ele tá ali, ó, cara, agora eu entendi aqui como funciona esse negócio aqui do Java, eu entendo aqui o Quarkus, eu entendo aqui o Spring, eu vou agora fazer as minhas coisas sozinho, então, ó, me dá atividade aí, né? E essa atividade vai ser definida por quem vem de fora, né? O time vai estar definido ali por quem vem de fora, e você vai desenvolver ali, ou você já vai dar pitaco de como a atividade é definida, né? E o que deve estar interessado o pleno, né? O pleno, ó, ele já tem ele já está ciente ali que ele já é pleno, ele tá aprendendo ali fluentemente, né? O aprendizado é uma coisa que ele nunca acaba, tá? Seja sempre ciente disso. Você numa empresa tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, né? Mas ele já vai ter alguma responsabilidade ali de ensino, né? Ele já vai olhar para o júnior e falar assim, cara, peraí, eu posso ajudar o júnior ali. Não é obrigação, mas eu posso, né? E assim, quais são as preocupações do pleno, né? O pleno pode estar perguntando assim, cara, como é que o time está desempenhando as atividades? Não é obrigação dele, mas ele pode estar ciente, tá acontecendo, o que está acontecendo aqui, né? Ele vai ter que entender aqui, eu quero voltar aqui, ele vai ter que entender como é que o time funciona, né? Por quê? Porque ele vai virar um sênior quando ele tem uma influência sobre o time, né? Então, ele vai ter que ter uma ciência ali de, olha, como é que o time funciona, eu já consigo desenvolver as minhas atividades ainda ali, se alguém ali no time tem uma limitação em alguma coisa, será que eu posso ajudar, ou será que eu não posso, né? Então, esteja ali para ajudar as pessoas e esteja ali ciente do time, né? Outra coisa que ele pode pensar aí, né? Existem melhorias que eu posso sugerir no processo de desenvolvimento? Eu não estou falando do processo em si, mas assim, será que alguma coisa eu posso mudar ali durante o desenvolvimento que eu posso me propor a fazer que vai melhorar a vida para todo mundo? Será que eu posso construir um servidor de build novo? Será que eu posso desempenhar alguma atividade ali? Ou fazer um refactor ali que vai impactar, que vai melhorar a vida de todo mundo? Ele já pode estar propondo essas melhorias, né? E são nessas melhorias que vão dar visibilidade a ele, né? Um pleno, ele vai ter visibilidade quando ele consegue propor melhorias que vai ajudar todo o time. Então já esteja ciente ali, o pleno você já consegue desempenhar suas atividades e você já vai pensar ali, tipo, opa, peraí, como é que as coisas funcionam para cima de mim, né? Outra coisa que o pleno vai pensar, tipo, quais tecnologias a gente está usando? Elas são as melhores? Será que eu não posso propor alguma coisa, né? É muito importante a gente sempre ter ideia de que assim, o pleno está propondo, né? Ele não significa que as coisas vão ser aceitas, né? Se aquela proposta dele não for aceita, tudo bem, galera. O pleno ele vai estar aprendendo como propor coisa até o momento que elas sejam aceitas. Porque esse é o aprendizado do pleno. Como eu fazer apresentações, como eu proponho coisas, como eu converso com os sêniores, como eu converso com os líderes de projetos, gerentes, como eu converso com as pessoas. Porque agora que eu sou plenamente capaz de desenvolver minhas atividades, eu vou começar a me relacionar com as outras pessoas ali, né? E principalmente com o time. É isso que se espera do pleno, né? Tanto que ele vai se perguntar, como eu me encaixo dentro desse time? Eu sou o cara foda de Java aqui. Beleza. Então, como é que eu posso estar inteirando das discussões sobre desenvolvimento que estão acontecendo dentro daquele time? Como é que eu posso me encaixar dentro daquele time de uma forma que eu tenha relevância ali, né? E aí chega o momento que você se pergunta, agora eu compreendo como o time atua e sou plenamente capaz de mentorar e ajudar os demais a desempenhar suas atividades? Se sim, então eu sou sênior, né? E sim, eu sou sênior, porque o sênior, né? Ele vai ser uma pessoa que ele vai
ele vai estar plenamente capaz para atuar dentro do time, ele vai estar que tá ali olhando para todo mundo, e aí já parte de janela de oportunidade para a obrigação dele. O sênior ele tem a obrigação de destravar o que está acontecendo, né? Então, se o sênior vê ali que o carinha pegou atividade ali, ele tá 3 dias ali e ele não fala nada, né? Pergunta para ele se tá tudo bem. Chega para ele, chama ele no café, né? Fala assim, cara, eu vi que você tá ali, tipo, tá apanhando ali. Tá tudo bem com você? Você precisa de ajuda? Cara, se qualquer coisa, estamos aqui, né? E aí, obviamente, que se a pessoa não quiser, você vai ter que ali até as autoridades. Cara, mas assim, a atividade tá atrasada. Poxa, você precisa de ajuda mesmo? Se você não precisa, tá tudo bem, né? Você só me explica o que está acontecendo para eu poder reportar, né? Porque muitas vezes o plano ele tem responsabilidades com o time, né? Responsabilidades com a funcionalidade. Ele tem que saber se o que a galera está desenvolvendo vai estar de boa, vai funcionar ali. Porque o sênior, ele é o cara responsável pelo projeto. É o cara que o gerente de projeto vai olhar e falar assim: então, cara, é o seguinte, ó. Vai dar certo isso? A gente vai conseguir entregar no prazo? Ou você acha que o time tá patinando demais? Você acha que a gente precisa dar algum treinamento pro time? Você acha que a gente precisa que o time tenha mais expertise de alguma coisa? Será que a gente pode trazer alguém de outro time? Tá faltando gente aqui, tá faltando braço para entregar esse sprint, né? E aí o pleno já vai começar a olhar para o departamento, que o pleno pode olhar ali e falar assim, cara, a gente aprendeu uma coisa muito legal no nosso projeto que a gente pode dar para o nosso departamento. Ou a gente vai falar assim, cara, a gente fez uma coisa muito legal aqui, a gente mudou o processo de desenvolvimento ali, um júnior nosso, um pleno nosso propôs ali que a gente agora fizesse umas reuniões assim, e essas reuniões, em vez de ser online, não sei o que, e aí posso fazer uma apresentação para o departamento para ver se a galera curte essa ideia? O pleno já vai pensar em olhar para a empresa como um todo, como fora do time dele, né? Então, um pleno, ele vai ter, eu botei aqui, ó, a responsabilidade de aprendizado do pleno é menor do que a responsabilidade de ensino. O pleno está mais focado no ensino do que no aprendizado. Isso não implica que ele não esteja aprendendo. Seniors, desculpa, né? Isso não implica que eles não estejam aprendendo. Seniors também estão aprendendo. O que eu estou dizendo aqui é que a responsabilidade com o ensino ela é muito maior do que a responsabilidade com o aprendizado, né? E aí ele vai olhar para outro nível de influência, que é o departamento. E na hora que ele conseguir ser uma referência no departamento, na hora que ele conseguir ver que, cara, o time dele está andando bem, e ele agora ele é uma referência ali no departamento, né? Ele vai poder olhar para outro nível de influência. E é nessa hora que ele vira alguma coisa além de sênior, que está fora do escopo desse vídeo, né? Esse vídeo aqui eu estou focando em estagiário, júnior, pleno e sênior, né? Inclusive eu recomendo uma conversa que eu tive com alguns amigos, né? Que está aqui na descrição também, que é sobre o que acontece depois que você vira, você passa de sênior, né? O que acontece depois que você sai ali dessa esfera de influência do time, você já está ali sendo uma referência dentro da empresa, ou que está dentro do departamento ali, você já está, quem sabe, até atuando no mercado, né? Então, com esse vídeo aqui, eu acabei mostrando para vocês, né, como é que atuam esses diversos nomes que podem parecer assim, podem parecer muito abstrato, né? Imagina você para quem não é no mercado de trabalho, para quem é de outras áreas, você fala assim, você é um júnior, um pleno, um sênior, né? Pode parecer, aliás, sênior parece que são pessoas muito velhas, né? Mas são pessoas ali que muitas vezes são novas, né? Pessoas que estão ali com 10 até 15 anos de experiência, né? Outra coisa que eu quero falar aqui, que eu nem coloquei aqui, que é muitas vezes, né? Esses níveis de experiência, eles variam de acordo com a sua exposição a desafio, né? Então, por isso que eu sempre já te digo uma coisa, se expõe a desafio ali. Eu quero aprender uma coisa, eu quero testar uma coisa. Procure responsabilidades, né? Porque são as responsabilidades que vão te dar visibilidade, né? E visibilidade e uma oportunidade para aprender, né? Eu mesmo já teve empresas que eu aprendi muito em muito pouco tempo, né? Porque eu estava ali estudando e aplicando o que eu estava estudando dentro da empresa. Tem empresa que eu defini ali como vai ser a política de DevOps. Aí eu falei, cara, eu vou ter que estudar aqui esse negócio, abri um monte de palestra, li um monte de livro, e aí cheguei ali
numa coisa que apresentei para as pessoas deram feedback, né? Outra coisa que eu posso te falar aqui sobre aprendizado também, é que assim, não existe habilidade nata. Muitas vezes a gente fala assim, tal pessoa ali é um desenvolvedor nato, tal pessoa é um gerente nato, né? É um líder nato. Isso não existe, galera. Assim, a dica que eu te dou, assim, esteja sempre treinando. Assim, se você pensar assim, cara, eu sou muito ruim de apresentação. Vai lá e tenta fazer uma apresentação, nem que seja para você mesmo, grava a apresentação e manda para algum amigo, fala assim, cara, aí, o que você achou? E aí você fala assim, puta, tá uma merda. Fala, tenta de novo, refaz a apresentação, refaz tanto o texto, escreve o texto, né? Se você fala assim, cara, eu sou muito ruim de escrita, né? Eu não consigo escrever um título. Começa a escrever blog, cara. Vai escrever blog. Eu falo isso porque eu mesmo desenvolvi muito com o meu canal, né? Fazendo apresentações, escrevendo no blog, assim. Quando eu olho o meu texto ali de posts de 5, 6, 7 anos atrás, eu olho assim, cara, como eu evoluí nesse tempo. Por quê? Porque é a prática que faz a gente evoluir. Então, muitas vezes, quando a gente olha e fala assim, cara, essa pessoa é um líder nato, só significa que, desde novinho, ela era treinada para ser líder, né? Muitas pessoas ali que são mais elitizadas, que estudaram escola de elite, as escolas preparam a pessoa para o quê? Para fazer apresentação, para liderar pessoas, para ter projetos em equipe, né? Não é aquele ensino formal ali que chega o professor na sala, todo mundo sentadinho, todo mundo obedecendo, né? Não, é aquele ensino que a pessoa vai ter que apresentar, vai ter que formar grupo, vai ter que liderar grupo, vai ter... Então, assim, são pessoas que eles tiveram treinamento para estar ali. Nunca acredite na fábula do líder nato. Isso não existe. Então, se você quer desenvolver suas atividades, treine-as. E aí tá a grande pergunta: como treinar elas? Com esse vídeo, com isso eu vou terminar isso. Isso vai ficar a sua pergunta, né? Então você pode deixar aqui no comentário, né? Quais são as suas deficiências? Quais são eu não vou usar o termo deficiência, né? Eu vou ter assim oportunidade de crescimento e qual é a forma que você pode desenvolver elas, porque a gente pode desenvolver, seja na apresentação, seja na coordenação de uma reunião, assim, cara, eu quero coordenar uma reunião ali de planejamento, como é que eu faço isso? Como é que eu me proponho a fazer isso, né? E aí você vai observar quem está fazendo e vai pedir pede pro seu chefe lá assim, posso coordenar ali o planning, né? Agora que eu sou pleno, né? Eu posso coordenar o planning ali, que a gente vai olhar as atividades, não sei o que, não sei o que. E aí você pede, né? Ou mesmo vai estudar ali como é que funciona uma reunião de planning, né? Isso aí tem alguns cursos de Scrum, né? Então, eu quero te agradecer. E se você ficou com uma dúvida assim, tipo, cara, o que eu posso ler mais? Eu nem sei se eu já recomendei aqui, mas um ótimo livro para ler sobre o tema é esse aqui, ó, A Arte da Gestão, né? Eu não gosto muito do nome dele, o nome em inglês chama-se The Managing Path, ou Caminho da Gestão. Por quê? Porque a autora acredita que uma hora, mesmo que você decida ser um cara totalmente técnico, né? Você vai ter que gerir alguma coisa ou algum recurso, né? Então o autor acredita que o caminho da gestão é um caminho natural, né? E aí usaram no brasileiro, né, a arte da gestão, que talvez seja uma alusão à arte da guerra, né? E eu acho muito ruim essa associação entre gestão e guerra, porque, cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então é isso aí, galera. E nem é o nome em inglês, né? O nome seria o caminho da gestão, né? Então é isso aí, né? Eu desejo para você que você tenha um excelente crescimento dentro da sua empresa e qualquer dúvida, qualquer pergunta, nossos comentários estão abertos, seja totalmente, se você quiser comentar em privado, aí vai nas redes sociais, né? Minhas redes sociais estão aqui no canal e muito obrigado pela sua audiência. Então, se você gostou, dá o like, comenta e compartilha que estaremos aqui. Valeu!